Agora, 9h01, a gente vai direto conversar ao vivo sobre as votações de hoje, então, com a repórter Carol Nogueira, que está lá no Salão Verde. Bom dia, Carol. Então, tem esse impasse aí, porque o presidente está sinalizando de que votar o texto base de uma vez só pode não aprovar é nada mesmo, né? Então, fatiar é o caminho. Isso já está superado ou ainda tem uma chance desse debate ser retomado agora de manhã? A gente vai retomar esse debate, a gente vai conversar com os líderes para saber sobre isso, porque a sessão extraordinária começa daqui a pouquinho, tem uma sessão solene também. Na sequência, os deputados já podem retomar essa discussão de ontem, né, que começou ontem. Como a gente viu na matéria, o impasse girou também em torno de discutir de maneira fatiada, né, discutir primeiro o distritão ou discutir antes de discutir a questão do fundo público para o financiamento das eleições. Alguns deputados já admitem que nada, pouco ou nada pode acabar sendo votado, outros deputados já falam que essa discussão pode continuar aí até a semana que vem, não se encerrar agora. Hoje tem reunião também da Comissão Especial da Reforma Política que trata da questão de cláusula de desempenho e também do fim das coligações, e alguns deputados falam em trazer já essa discussão para o plenário no meio de todo esse debate que já começou ontem. A gente vai conversar sobre isso com a vice-líder do PT, a deputada Margarida Salomão, que está aqui com a gente, que é do PT de Minas Gerais, e com o deputado Alfredo Kaifer, que é líder do PSL, ele é do PSL do Paraná. Deputada Margarida, bom dia. Vamos conversar um pouco primeiro sobre essa sessão de ontem. Por que essa resistência a votar, como se diz, fatiado? Por que a oposição defende a colocação em votação primeiro do texto principal? O que a senhora acha que vai sair dessa discussão? Para a oposição, era fundamental não votar em primeiro lugar o distritão. Essa, na verdade, foi a grande contenda, foi o que impediu que se fizesse a votação ontem. Se fosse votado o texto como um todo, depois nós votaríamos o distritão como um destaque. Mas nós tememos, dada a nossa posição fortemente contra o distritão, que se nós fizéssemos essa concessão de fatiamento, nós comprometeríamos o êxito na nossa perspectiva. Na perspectiva da oposição, é ruim votar só o distritão, acabar aprovando só isso? Olha, eu acho isso uma desgraça, dado que, bom, é a lei de Murphy, tudo que é ruim pode piorar. Hoje, com certeza, a composição do Congresso já é uma composição muito complicada, lidar com ele é um problema para a sociedade, para o Executivo, mas o distritão tem o risco de agravar todos os problemas sem resolver nenhum deles. Do ponto de vista, é importante dizer isso, para nós do PT, praticamente todos nós estaríamos eleitos pelo distritão. O problema não é esse, o problema é conceitual. Nós não estamos discutindo o resultado. Hoje, pelo distritão, só 8% dos deputados atualmente na casa perderiam o mandato. Para nós, o problema é conceitual, é destroçar o sistema partidário, que hoje, se tem problemas, ainda é a ferramenta que nós dispomos para poder organizar as reivindicações coletivas. Deputado Alfredo Kaifer, sua opinião sobre o distritão, sobre a adoção desse sistema e o sentimento de como que o plenário deve analisar isso? Bem, eu queria comentar essa situação de nós estarmos discutindo dois projetos de emenda constitucional sobre temas semelhantes simultaneamente. Isso deveria estar numa única discussão. Eu percebo na casa que não há clima para votação nem do distritão e muito menos do fundo partidário. O bloco que eu lidero nesse momento, PTB, PSL, PROS e PRP, muitos concordam com o distritão. Eu, pessoalmente, entendo que não. Apesar de que ele favoreça individualmente os deputados, mas isso desestrutura, desorganiza os partidos, não é bom para a democracia. É bom individualmente para nós deputados. A maioria dos deputados se reelegeria com muito mais facilidade nesse modelo do distritão, mas, como eu disse, os partidos vão sofrer. O fundo partidário público, então, nem se fala. Eu defendo que o Senado deva votar aquilo que a Câmara votou em 2015, que estava caminhando bem, e que o Supremo interrompeu, que é a doação privada de empresas. Ora, nós somos um país capitalista, nós aqui elaboramos leis para os setores, mas são as empresas individualmente que fazem as doações, e lembrar que as empresas, a doação não existe só empreiteiras do Lava Jato que fazem doação de campanha. Há
centenas, milhares de empresas que podem colaborar com o seu candidato preferido. E há um costume, há uma tradição de pessoas físicas no Brasil não fazerem doação. Nós vimos isso na eleição de 2016, agora de prefeito, que as doações individuais de pessoas físicas para os candidatos, tanto para vereador como para prefeito, foram muito pequenas, foram ínfimas. E o que levou isso? Levou grande parte das campanhas de novo ao Caixa 2. É isso que nós queremos, ou queremos campanhas organizadas para a gente não estar à frente dos tribunais depois da eleição. Então, eu acredito que Distritão não evolui, fundo público também não, e vamos voltar a discutir a doação privada de empresas. Deputado, mas conceitualmente, a gente tem discutido isso bastante no Brasil, quando uma empresa doa dinheiro para algum candidato, de certa maneira, depois esse candidato, esse deputado, esse político, ele não fica amarrado? Como fica essa relação, né? Como resolver essa questão, então? Esse foi um carimbo dado pelo Lava Jato, que as grandes empresas montaram verdadeiras estruturas de cooptação do poder público, nisso se envolveram deputados, mas isso não é a regra geral. Isso não significa que o deputado esteja amarrado com aquele doador. Para isso existem regras, existem limitações. Ora, doações de tamanho pequeno, de tamanho médio, não influenciam e não permitem com que se atrele essa doação a um compromisso do deputado na sua legislatura. É possível, sim, tratar isso de forma organizada, regulamentada, mas não há outro jeito. Nós temos uma outra situação no Brasil que poucas pessoas se dão conta. A nossa estrutura fez com que a maioria das pessoas físicas organizadas em negócio se transformassem em CNPJ. Todos são CNPJ, então não há mais recurso de pessoa física para doação. Tudo é CNPJ. Deputada Margarida, a gente corre o risco de acabar não aprovando nada, não mudando nada? Eu quero, antes disso, dizer que eu discordo completamente do que disse o deputado Alfredo Kaifer, com todo o respeito que eu tenho à sua opinião, mas a população brasileira, na sua grande maioria, não quer financiamento empresarial de campanha. Nós aqui hoje temos um Congresso em que muitos setores da população estão subrepresentados. As mulheres, obviamente, somos apenas 10% do parlamento. Mas, além disso, você não tem lideranças sindicais, lideranças comunitárias, você não tem representações populares aqui. Na medida em que você atrela o financiamento das campanhas à participação das empresas, é natural. Eu não estou dizendo que por conta disso haja necessariamente corrupção, embora a história recente ilustre isso de uma forma terrível. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos de democratizar, fazer uma reforma política para democratizar o processo eleitoral no Brasil e barateá-lo. Isso sem sombra de dúvida. Eu sou a favor do fundo público, não no valor em que ele estava sendo cogitado, mas um fundo público que permita que todas as pessoas no Brasil possam disputar uma representação na Câmara com valores significativamente mais baratos. E como não há consenso, e está claro isso aqui até pelas nossas participações, não há uma maioria clara com relação a uma ou outra dessas posições, corre-se o risco de não se votar nada. Qual seria a opinião do senhor disso acontecer, não mudar nada para esse ano e para os próximos anos? Eu entendo absolutamente que a democracia depende de partidos e as eleições dependem de financiamento, sejam públicas ou sejam privadas. Ora, nós não estamos querendo permitir que os próprios candidatos se financiem. Nós estamos discutindo a opinião pública totalmente contrário ao fundo público. Tá? Eu também sou. Não queremos o financiamento privado. Como é que nós vamos tocar a democracia sem nenhum recurso? Essa indagação é que eu deixo. Chegando à parte da cláusula de desempenho e o fim das coligações no plenário, qual a temperatura que vocês sentem sobre isso? Acho que com relação a isso há menos problemas. Embora haja resistência dos partidos menores, mas em todo caso sobre isso construiu-se
um consenso maior, pelo menos de parte dos grandes partidos. Então, eu imagino que possa passar alguma forma de cláusula de desempenho, que não é uma cláusula feroz, é uma cláusula que pode ser adotada mitigadamente ao longo do tempo. E a outra coisa é essa questão do fim das coligações, que parece também que tem mais maioria do que esses outros temas que nós estávamos discutindo anteriormente. O senhor concorda, deputado Alfredo? Eu entendo que há um ponto fundamental que resolveria a proliferação dos partidos, que é o fim da coligação na proporcional. Isso automaticamente daria uma cláusula de desempenho. Então, os partidos que têm capacidade, que têm competência, que têm votos, eles fazem as suas legendas internas, colocam os seus candidatos. Quem não tiver, não coloca. E aí, com isso, numa eleição, na segunda ou na terceira, você vai reduzir drasticamente os partidos. Eu concordo, em tese, com o desempenho, mas eu acredito que o desempenho seria feito com o fim da coligação na proporcional automaticamente. Deputado Alfredo Kaifer, deputada Margarida Salomão, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera.